Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. No Brasil, a reunião de Lula com os banqueiros trouxe um alívio momentâneo para os mercados. Após o encontro, fontes relataram que os executivos saíram confiantes de que o presidente irá apoiar Fernando Haddad nas medidas fiscais, mesmo que essas decisões tenham um custo político significativo. O foco da reunião foi reforçar a necessidade de um equilíbrio fiscal como a base para o crescimento econômico sustentável. Mais cedo, Haddad havia garantido que as estatais não serão retiradas do arcabouço fiscal, mas destacou que algumas podem deixar de depender do orçamento federal no futuro. Mesmo assim, isso segue sendo insuficiente para eliminar as incertezas fiscais, mas aliviou bem a abertura tensa. Nos mercados, o câmbio oscilou bastante, mas refletiu principalmente a valorização do dólar globalmente. A moeda americana se fortaleceu com a expectativa de um corte de 25 nos juros pelo Banco Central Europeu, que deve acontecer daqui a pouco. E aí, em linha com isso, o real fechou em leve desvalorização, em 5,66 contra o dólar. Já nos juros futuros, depois de uma alta de até 10 pontos, os DEIs devolveram bem na parte curta e média, mas no trecho do miolo em diante, nem tanto. Ficou faltando uma declaração mais assertiva do presidente Lula defendendo o corte de gastos. Mas por outro lado, na bolsa, o Ibovespa subiu mais de 0,5%. O índice foi puxado pela Vale, que informou a maior produção de minério desde o quarto trimestre de 2018, e pela alta de mais de 6% da Embraer. A ação acumula mais de 150% de valorização em um ano. Dessa vez, o petróleo fechou estável, mas não sem volatilidade ao longo do dia. Após a notícia de um vazamento de óleo no principal terminal do Irã, responsável por 90% das exportações do país, o temor do lado da oferta fez com que o preço se afastasse das mínimas, terminando o dia de lado. Fechando o Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou o retorno do horário de verão nesse ano, apontando pouco ganho energético. Ele destacou que as chuvas no Sudeste já começaram e os reservatórios de cabeceira estão 11% mais cheios. Isso alivia os impactos da pior seca da história recente. Nos Estados Unidos, as atenções se voltaram para os resultados trimestrais de grandes empresas, que surpreenderam positivamente o mercado. Morgan Stanley avançou 6,5% após divulgar um desempenho acima do esperado, e United Airlines disparou mais de 12%, devido sua forte recuperação na demanda. Além disso, os rendimentos dos Treasuries recuando deram uma ajuda adicional. Esse conjunto impulsionou todos os índices acionários. Dow Jones foi a que mais se beneficiou, subindo 0,8% e renovando seu recorde de fechamento. Nas techs, a Amazon e o bilionário Ken Griffin investirão 500 milhões de dólares em energia nuclear para atender a demanda da inteligência artificial. E aí, mesmo com as taxas hipotecárias subindo consideravelmente, a preocupação com o setor imobiliário não estragou a festa, mas segue preocupando. Para a agenda de hoje, teremos o dia mais agitado da semana. O destaque é na zona do euro, onde o Banco Central Europeu deve anunciar seu terceiro corte de juros, indo para 3,25%. Essa decisão já está amplamente precificada. Além disso, teremos a divulgação final da inflação de setembro, que deve confirmar os números preliminares. Aqui, os detalhes serão analisados para capturar sinais que possam influenciar as decisões futuras. Nos Estados Unidos, o destaque serão os dados do varejo e da indústria de setembro. A expectativa é de uma alta de 0,2% no comércio, que é o carro-chefe da economia deles, mas por outro lado, a produção industrial deve ter uma queda de 0,1%. Essa composição vem bem em linha com o que temos visto recentemente. E na China, teremos uma série de indicadores. O PIB do terceiro trimestre deve mostrar um crescimento anual de mais de 4,5% e uma expansão trimestral de mais de 1%. Além disso, os dados de setembro devem indicar uma leve alta na produção industrial e um cenário ainda fraco nas vendas no varejo, com o desemprego estável. Já o setor de construção deve seguir pesando negativamente sobre o investimento fixo. Ontem, o presidente Xi Jinping pressionou as autoridades para intensificarem os esforços no quarto trimestre para garantir o cumprimento da meta de 5% de crescimento anual. Ele destacou a necessidade de reformas e de uma maior integração tecnológica para impulsionar a economia. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!